Saudamos a todos com a graça e a paz e o amor do nosso Senhor Jesus. Nós, além disso, desejamos um ótimo dia, uma ótima manhã para todos que já estão aí conosco, aqueles que vão se chegando aos poucos. Um domingo abençoado, creio que nós teremos nesta manhã. Mais uma vez, estamos aqui direto do nosso estúdio novo, nosso set 2, com a presença de Carolina e Camilo, que está aqui conosco, nos auxiliando no louvor, graças a Deus, né? Porque os meus dedos já estavam ficando todos quebrados, coitados, os dedinhos estavam sofrendo. Mas a Carol veio me socorrer, graças a Deus. Mas que bom que você está aí. Compartilhe a live desde já, manda aí para quem você acredita que tem que ouvir, tem que estar acompanhando este momento tão maravilhoso, porque eu tenho certeza, falo com toda clareza, de que Deus estará falando aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Está começando nosso momento de escola dominical no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Aqueles que estão aí chegando, abra sua Bíblia ou abra no seu celular ou no computador. Não sabemos onde você está assistindo essa live, mas abra sua Bíblia no Salmo de número 47. Amém? A palavra do Senhor diz: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com a voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e para as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Por que eu escolhi esse texto, trouxe a minha memória nesta manhã? Obviamente que tem uma sentença que nós vemos várias vezes no livro de Salmos, mas que nesse Salmo tem um versículo que fala 4 vezes a mesma sentença. Diz: cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores. 4 vezes no mesmo versículo. Mas por que cantar louvores? Por que o salmista nos convida a cantar louvores tantas vezes? E por que trazer isso de manhã? Não é meio que óbvio? Às vezes também não é tão óbvio assim. Nós devemos ter a certeza de que nós servimos a o Deus que é maravilhoso, que é perfeito. E como nós ouvimos em outros dias, é o Deus que faz maravilhas. Um Deus que nos livra, que nos transforma, que nos salva, que nos cura, que nos protege, que está o tempo todo junto conosco. Esse Deus que é real na minha vida, que é real na sua vida, que é real na sua família, esse Deus merece toda adoração. Mais do que por aquilo que nós sabemos, mas também aquilo pelo que nós sentimos. Porque Ele é real, porque Ele é verdadeiro, porque Ele está aí junto de você e está aqui na nossa casa também. Esse Deus que nós servimos. E aí o salmista fala: aplaudir com as mãos, adorar ao Senhor. Sim, nós devemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser. E aí se eu estivesse lá no templo, ou se eu estivesse aqui, falaria bem assim: olha, você pode dançar, você pode sair do seu lugar, você pode se ajoelhar, se você quiser levantar a mão, você levanta, se você quiser... Bem, na sua casa você também pode fazer isso. E olha que mais lindo ainda, né? A gente fala isso lá na sala dos jovens às vezes. Olha, dessa vez não vai ter quase ninguém te vendo, menos gente ainda. Então você pode se quebrantar mais ainda na presença do Senhor. Sabe por quê? O nosso coração tem que estar com atitude de adoração ao Senhor, porque Ele é tão lindo. Então,
Talvez hoje você não está tão animado assim. Alexandre, eu não estou tão feliz assim. Olha, eu creio que enquanto nós cantamos louvores, o nosso coração é transformado. Então que entre alegria na sua casa, que entre paz na sua casa, que o seu coração seja transformado enquanto nós louvamos ao Senhor. Que nós possamos ter essa atitude de adoração ao nosso Deus nesta manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradeço desde já, ó Deus, por todos aqueles que estão nos acompanhando nesta live, mas também aqueles que vão acompanhar depois. Deus, que a tua presença venha ser real em nosso meio, Pai. E o nosso desejo nesta manhã é te entronizar, é te adorar, é te bendizer. É não apenas cantar ou tocar para o Senhor, não apenas te dizer palavras bonitas, mas expressar aquilo que está dentro do nosso coração para Ti, o amado das nossas almas, Deus. Pai, que durante este momento de escola dominical, que, ó Pai, possamos sentir a Tua presença que transforma, que liberta, que cura, ó Deus, que muda o nosso ser. Que enquanto estivermos ouvindo a Tua voz, Senhor, neste momento de culto, neste momento de escola dominical, que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu creio, Senhor, que nos momentos que estamos reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E eu creio que enquanto cantarmos, enquanto estivermos ouvindo a Tua santa palavra, que o Senhor estará fazendo maravilhas no meio de nós. Te bendizemos, te exaltamos e temos a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você possa adorar aí o Senhor, nós possamos bendizer ao nosso Deus. Senhor, tu és tão lindo, Senhor, tão maravilhoso, ó Deus, tão perfeito. O Senhor é real em nós. Tu és tão grande, Deus, tão merecedor de toda adoração, Senhor.
quão grande é o nosso Deus. Sim, Senhor, te adoramos, ó Pai. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, mais uma vez, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é, quão grande é o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus,
você pode dizer palavras de adoração ao Senhor. Você reconheça a presença do nosso Deus aí do seu lado, na sua casa, onde quer que você esteja. O Senhor está no meio de nós e diante do nosso Rei majestoso, Rei poderoso, Rei tão lindo, nós podemos adorar ao Senhor. Senhor, Tu és tão lindo, Senhor. Aqueles que têm o costume de às vezes cantar canções espirituais, cante aí na sua casa um hino de adoração, uma canção de adoração ao Senhor. Você que não tem costume, diga palavras de adoração ao Senhor. Você que está aí, ó Pai, no seu lugar também, que você creia que o Senhor está com você, que você sente no seu coração de estar se ajoelhando, que você sente no seu coração de estar levantando a sua mão, que você sente no seu coração talvez um desejo de dançar ao Senhor, que você sinta a presença do Senhor neste momento. Vá, Senhor, adentrando as portas, ó Pai, as casas, ó Deus, neste momento. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Tu és tão lindo, Senhor. Te cantamos hinos de adoração, Deus. Sinta-se em liberdade para cantar. Sinta-se em liberdade para se ajoelhar. Sinta-se em liberdade para dançar, para levantar a sua mão, para erguer a sua voz. Sinta a presença do Senhor aí na sua casa. Oh Deus bendito, tão lindo, tão maravilhoso. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Deus, Tu és tão glorioso, tão bendito, Senhor. Tu és realidade em nós, oh Deus. Erguemos as nossas vozes em adoração, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te entronizamos com toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Tu és o grande e poderoso Deus, exaltado sobre as nações, sobre tudo e todos. Tu és, Senhor, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quão grande é, Senhor, quão grande é o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Cara, ora pra gente neste momento. Senhor, nós Bendizemos, Deus. queremos agradecer, Pai, pela Tua Tua presença. presença, Senhor. Agradecer porque nós sabemos que não somos Oh, dignos, Deus, Senhor, de estar diante de Ti, Deus, mas com a Tua misericórdia e graça, Senhor, Tu nos agracia com a Tua presença, Pai. Não existe nada mais doce, não existe nada mais suave, não existe nada mais lindo do que a possibilidade de estar em Ti, Deus. Senhor, nós entregamos esse louvor ao Teu altar, Deus. Senhor, que tenha chegado como suave aroma, Senhor, as Suas narinas. Deus, eu quero entregar a palavra neste momento nas Tuas mãos, Senhor. A vida do Alexandre, Senhor, que vai estar falando da Sua verdade para todos nós, Deus. Senhor, cobre o Teu Filho com o Teu sangue, proteja o Teu Filho neste momento, Deus. E mais ainda, Senhor, prepare os nossos corações para ouvir a Tua verdade, Deus. Que nós possamos entender a preciosidade deste momento, Senhor, e estarmos abertos, Senhor, a sentir a Tua presença onde quer que nós estejamos, Deus. Desde já eu agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer, assim como o Senhor já tem feito, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus, glória a Deus. Obrigado. Lá está com o irmão Alexandre.
paz do Senhor, irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia a todos. Mais uma manhã maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Da mesma forma que Ele falou conosco através do louvor, das orações, e vai continuar falando conosco através da sua bendita palavra. Amém? Queria que os irmãos e irmãs abrissem na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Amém, irmãos e irmãs? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 20. Também Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um pandeiro, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e também dançando. Enquanto Miriam cantava para elas: cantem ao Senhor, pois Ele é muito exaltado. Ele lançou no mar o cavalo e o seu montador. Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento tão sublime e eficaz na Tua presença. Guarda-nos debaixo do Teu poder, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bem, para nós um pouco entendermos esse fato de Miriam, não é Miriam, né? É Miriam. E se eu não falho a memória, nossa irmã, que nós chamamos Miriam Barbosa, depois a irmã Miriam Barbosa, você confirma aí, que se eu não me engano o seu nome é Miriam e não Miriam, mas nós se chamamos de Miriam, que na realidade é Miriam Barbosa. Depois você confirma aí para nós. Bem, a vida dessa mulher chamada Miriam, aqui está numa fase adulta. E se nós perguntarmos sobre a questão do livro de Êxodo, e muitos poderiam destacarmos a vida de Moisés, o grande homem de Deus, que até hoje o que ele fez ficou na história, e nessa história nos leva até os dias de hoje. Mas para nós entendermos e compreendermos esse fato aqui ocorrido de Miriam, na qual ela já estava adulta, nós temos que entender todo o contexto sobre a vida dela. Aí eu queria que nós voltássemos um pouco na história sobre esta menina, aquela adulta, mas agora eu vou falar uma parte de uma menina, vamos dizer assim, entre uma pré-adolescente, os seus de 9 a 11 anos de idade. Por quê? Miriam, na realidade, ela já nasceu escrava. E sendo uma menina, nasceu escrava, ela não tinha toda essa liberdade que nós temos nos dias de hoje. Ela não poderia, de certa forma, pegar os seus amigos, as suas amigas e sair brincando no meio da rua. Pelo fato, como disse, ter nascido escrava. E sendo uma escrava, era uma pessoa limitada. Não podia fazer tudo aquilo que estava na sua mente, aquilo que verdadeiramente uma criança tem por direito da sua liberdade, de brincar, de exalar sua alegria, de ir para a escola. Infelizmente, Miriam, na sua fase de criança, na sua fase de adolescência, ela não teve essa oportunidade que nós temos nos dias de hoje. Então, eu vejo de certa forma um semblante de preocupação, um semblante de tristeza na vida dessa criança, porque ela vê um sofrimento do seu povo. E não somente ela era escrava, mas também a sua família era escrava, e também o seu povo, os hebreus, eram escravos. Por que eu estou falando hebreus? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eram os israelitas ou os judeus. Não, aqui nesse momento eram hebreus. Por que hebreus? Hebreus, quando saem da escravidão, 430 anos, vão para a terra de Canaã. Aí até então eram hebreus. Quando vão para Canaã, se tornam
israelitas. Mas quando o povo se divide, aí quando tem o reino do sul, aí se chama judeus remanescentes. Mas neste momento que eram hebreus, não eram nem israelitas e nem judeus. Então eu vejo um semblante de uma criança sofrida, machucada principalmente por dentro. Como disse, ela não tinha essa liberdade que as crianças dos nossos dias têm hoje, porque ela nasceu escrava. Mas também outra coisa que eu vejo na vida dessa Miriam, essa criança ou essa pré-adolescente, é que ela presenciou na prática, não foi fatos que ela ouviu, mas ela vivenciou na prática o sofrimento, a humilhação da sua família e também a humilhação do seu povo. Como deve ter sido, irmãos e irmãs, a vida de Miriam, a vida da sua família e a vida do povo de Israel, os hebreus, enfim, de que você, humanamente falando, você não tinha capacidade. Não era como os nossos dias de hoje, quando de certa forma o povo ele quer reivindicar alguma coisa, ele tem as suas forças, ele tem as suas armas de ir para as ruas, ele tem as redes sociais e de se expor aquilo que verdadeiramente uma criança, um juvenil, ou um ancião, um adulto, ele tem com o poder da sua voz expressar os seus direitos e os seus deveres. Mas aqui nesse contexto eu vejo uma criança ou uma adolescente vendo nos olhos da sua família e vendo nos olhos do seu povo a humilhação. E de certa forma, como disse, ela não tinha poder, nem ela, nem sua família, nem seu povo, eles não tinham poder nenhum de expressar a sua indignação, de expressar a forma como estava sendo tratado. Então tudo isso estava no contexto dessa criança chamada Miriam. E aqui eu estou falando de uma menina, eu não estou falando de um menino. Por que, irmão Alexandre? Porque nós sabemos o quanto até os dias de hoje o povo judeu ele traz para si vamos dizer, a importância de um homem, a importância de um menino. Isso para a cultura judaica, mas para nós, como servo do Senhor, a menina, agora falando do sexo feminino, a criança, a menina, a juvenil, ela tem da mesma forma a igualdade de um menino, porque está debaixo da unção, está debaixo dos olhos de misericórdia e do amor de Deus. Aleluia. Amém. Então eu vejo aqui, também agora na parte 3, na terceira parte, primeiro eu falei que ela nasceu como uma escrava. Segundo, ela viu não somente a humilhação da sua vida particular, mas também a humilhação da sua família e também a humilhação do seu povo. Mas o terceiro ponto que ela presenciou, não visivelmente, mas ela ouviu relatos, histórias do Deus dos hebreus, do Deus dos seus antepassados. Quantas e quantas vezes, porventura, o seu pai Anrão e a sua mãe Joquebede falou e expressou o sobrenatural, o poder do Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez todas as coisas, que é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã com a minha família e com a sua família. Este é o mesmo Deus que porventura tanto Miriam como a criança, o seu irmão ainda novinho, aproximadamente 3 anos de idade, estava Arão sentado ali na sua casa e o seu pai e a sua mãe relatando. Quantas e quantas vezes os olhos, ao mesmo tempo de tristezas pelo sofrimento do povo, mas também um brilho quando seu pai e sua mãe falavam a respeito desse Deus poderoso, infinito em graça e misericórdia. Mas ao mesmo tempo que Miriam, ela ouviu todo esse relato desse Deus poderoso, mas quando ela observava em sua volta, o cenário era diferente. Agora imagine, irmãos e irmãs, na mente de uma criança, de um juvenil, ouvindo tantas coisas maravilhosas do Deus único e verdadeiro,
Mas de certa forma, no seu coração de uma criança, ela observava o seguinte: por que este Deus maravilhoso, pai e mãe, meu pai Anrão, minha mãe Joquebede, por que vocês relatam tanto esses fatos maravilhosos? E por que este Deus ele não se manifesta e tira todo esse sofrimento do nosso povo? Porque criança, adolescente, tem os seus questionamentos também, amados irmãos e irmãs. E nós, como pais, nós temos que ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio racional e principalmente um equilíbrio espiritual, na qual nós recebemos da presença de Deus e repassar também isso para os nossos filhos. Transferir a confiança de que, mesmo que as coisas não parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as coisas estão pior e não tem esperança, mas nós como pai, nós como mãe, irmãos e irmãs da fé, temos que transferir para as nossas crianças, para os nossos juvenis, que é a verdadeiramente esperança no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o mesmo Deus que está aqui nesta manhã, que Ele faz nova todas as coisas. Amém, irmãos? Então, primeiro eu vejo aqui uma criança que nasceu, uma Miriam que nasceu escrava, uma Miriam que presenciou uma humilhação da sua família, do seu povo. Eu vejo aqui também uma Miriam que de certa forma ouviu os relatos poderosos do sobrenatural do nosso Deus, mas que também em sua volta, no cenário que estava em sua volta, nada estava acontecendo. Mas também o quarto, irmãos e irmãs, a quarta situação que eu vejo aqui é o que aconteceu dentro da sua casa. Por quê? Porque a gravidez da sua mãe, chamada Joquebede, e quando a gente fala de gravidez, a gente traz de certa forma a alegria, uma harmonia dentro do nosso lar, porque a criança, ela expande, ela transfere o amor, a graça, a presença de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. É isso que transfere uma criança. Porventura, nós agora aqui como irmãos e irmãs da fé, pelo menos nós 3 irmãs que estão nessa grande alegria de gestação, e logo vai vir uma criança, a nossa irmã Natália, a nossa irmã Merielle e a nossa irmã Pâmela, que nós conhecemos, as nossas irmãs da fé. Como está o coração dessas irmãs de trazer novamente a alegria dentro do seu lar, porque vai vir uma criança, e isso vai contagiar não somente a sua família particular, mas também isso vai transferir a alegria de também como nós, irmãos e irmãs na fé. Por quê? Porque vai vir mais uma criança abençoada e consagrada pelo Senhor. Mas quando nós vemos aqui a vida de Miriam, o que estava acontecendo na vida de Miriam era uma coisa de certa forma diferente, amados irmãos e irmãs. Creio eu, pelos olhos da fé, quando ela observa a atitude da sua mãe e do seu pai, que alguma coisa estava de certa forma fora do contexto. Por quê? Porque nós sabemos de que quando uma mulher, naquele momento, naquele período que Miriam estava, quando ela sabe de que a sua mãe estava grávida, havia um ponto de interrogação: será que vai ser menino ou será que vai ser menina? Porque nós sabemos que Faraó deu um decreto por causa da preocupação de que os hebreus estavam crescendo. E de certa forma, quando os hebreus cresciam, a Bíblia diz que os egípcios estavam preocupados que aquela multidão crescendo, os hebreus iriam se alinhar com as outras nações e que poderia se levantar contra o Egito. Essa era a preocupação de Faraó e da sua liderança. Então, nós sabemos do contexto de que Faraó deu um decreto de que falou para as parteiroras, se porventura nascer um menino, ou seja, do sexo masculino, tinha que jogar no rio Nilo, ou seja, tinha que matar a criança. Então, se porventura, no olhar de Miriam, daquela juvenil ou daquela criança, quando observa a gestação da sua mãe, olha, um momento que poderia ter harmonia, poderia ter alegria, felicidade, mas de certa forma trouxe uma preocupação tremenda e enorme, porque logicamente não tinha a nossa, vamos dizer assim, a tecnologia que nós temos hoje sobre
saber o sexo da criança, a ultrassonografia. Enfim, de certa forma trouxe aquela insegurança, trouxe aquele pavor, aquele medo para essa criança. Agora eu vou dizer, alguns historiadores, eu não estou falando que está na Bíblia, alguns judeus diziam que, nos seus relatos, de que Miriam, ela de certa forma profetizou quando soube que a sua mãe estava grávida, de que aquela criança seria o libertador. Como eu disse, isso é de certa forma algo isolado, não estou falando que está na Bíblia e não estou falando que o cristianismo relata, estou falando algo que de certa forma alguns historiadores judeus relatam esse fato. Isso é algo isolado. Mas o que eu trago aqui é uma preocupação pelo fato de que não sabia o sexo da criança. Mas também o que eu aprendo é que mesmo diante de toda essa situação, Miriam, ainda criança, ela soube guardar segredo. Fique imaginando, uma criança guardar segredo, um adolescente guardar segredo. E isso, de certa forma, é muito difícil. Porque muitas vezes quando a gente fala para a criança, não fala isso, tem crianças que ela não segura, ela vai falando. Vamos dizer aqui umas outras crianças relatadas lá no Novo Testamento. Vamos falar de crianças na fé. Toda vez que Jesus falava algo maravilhoso, sobrenatural que Jesus dizia, falava assim, guardem isso para vocês. Não relato isso para as pessoas. Mas o que as pessoas falaram? Ora, quando as pessoas falavam o seguinte, foi um homem de Nazaré, foi Jesus de Nazaré que fez esses sinais e maravilhas. Então imagine no coração, na mente de uma criança, de um adolescente, guardar um segredo. Mas Miriam, ela guardou o segredo. No livro de Provérbios, se não me fala a memória, no capítulo 11, versículo 13, diz assim: o mexeriqueiro, o que é mexeriqueiro? O fofoqueiro, ele revela o segredo, mas o fiel permanece oculto. Ou seja, algumas traduções dizem, mas o fiel de espírito, Deus concede a sua graça. Então não foi à toa, amados irmãos e irmãs, que Miriam guardou esse segredo, porque tinha propósito, não uma questão da existência, mas tinha um propósito do céu, de guardar esse segredo. Então tem 3 momentos aqui, amados irmãos e irmãs, de segredo. Primeiro, há momentos, há segredos que somente eu e minha família tem que saber. Obviamente o Eterno sabe, nosso Deus. Há somente eu e minha família temos que guardar esse segredo somente para nós. Existe segundo momento que você pode selecionar no dedo, vou repetir, é triste falar, mas é verdade. Você seleciona pessoas de confiança em relatar um segredo, porque você não pode abrir isso para todo mundo. Agora existe um terceiro momento, que sobressai todos esses dois. Existe um momento da nossa vida que não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é o pastor, não é a pastora, não é o evangelista. Existe somente entre você e o teu Deus. Existe um momento só você e Cristo Jesus. E existe só um momento o Espírito Santo, ou seja, existe um momento, nosso segredo, no nosso íntimo, somente eu, somente você e somente a Trindade. Então temos que tomar o que eu aprendo com Miriam aqui, ainda uma pré-adolescente. Toma cuidado, amados irmãos e irmãs, o que você vai falar. Porque tem coisas que, como eu disse, esses 3 fatores. Mas, vou repetir, ela só guardou esse segredo porque tinha propósito do céu. E no sexto, a sexta, vamos dizer assim, revelação de Deus aqui, é de que Miriam, quando soube que a sua mãe Joquebede, ela teve que colocar, Joquebede só tinha 2 situações: se permanecer com Moisés dentro da sua casa e correr o sério risco de vida, o seu filho morrer, o que poderia acontecer, porque foi um decreto de Faraó e todo decreto ele tem que ser respeitado, ou como ela fez, de colocar aquele menino dentro de um cesto.
e colocar no Nilo. Para Faraó tinha que jogar no Nilo para morrer. Mas para a mãe, o Nilo representou esperança. E quando Moisés sai da sua casa, e agora quando eu falo a sexta situação, de por que essa sexta situação? É que Miriam, ela correu risco de vida, não ter ficado, não é a questão de ter ficado dentro da sua casa, porque o decreto era para recém-nascida, ela era menina, então ela não corria risco de vida. Mas o que o irmão Alexandre está falando dela ter corrido risco de vida é que ela saiu da sua casa e foi na beira do rio. Só que o olhar de Miriam, aqui eu vejo o olhar de Deus. Aqui eu vejo o Senhor colocando Miriam como um anjo guardiador, que representa Miriam. Aqui eu vejo Miriam muito mais do que uma irmã. Eu vejo Miriam muito mais do que um parente. Eu vejo Miriam aqui com os olhos de Deus, com os cuidados de Deus sobre a vida de Moisés. E onde estava Moisés? Uma criança de recém-nascida dentro de um cesto, vamos dizer assim, revestido de um junco, enrolado em um lenço. Aqui eu estou falando muito mais do que um cesto, eu estou falando muito mais do que um junco, eu estou falando muito mais do que um manto que a mãe colocou. Aqui eu estou vendo dos olhos espirituais, eu estou vendo o cuidado de Deus, a guarda de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus. E os olhos de Miriam aqui, os olhos de Deus, do amor, da grandeza sobre a vida de Moisés. O que estava acontecendo aqui é que Moisés estava onde? No Nilo. E o que era o rio Nilo? O rio Nilo era uma potência de quê? Trazer os mantimentos para o Egito, trazer as matérias-primas para o Egito, trazer as culturas para o Egito. Mas não era somente uma questão a questão externa do rio Nilo, não. Mas o que estava embaixo do rio Nilo. A Bíblia fala, eu vou citar somente uma situação. A Bíblia fala sobre Leviatã. Os irmãos já ouviram falar sobre Leviatã? O que era Leviatã? Leviatã eram crocodilos. E uma vez eu assisti uma reportagem num zoológico. Se eu não me falha a memória, eu esqueci o nome do país. Eu esqueci o nome do país. Então, nesse país, foi falado sobre esse zoológico. E entre os animais que estavam nesse zoológico, havia um crocodilo de aproximadamente 9 metros de comprimento. E nada mais que nada menos, era um Leviatã. E a sua mordaça, o impacto da sua mordaça, atingia aproximadamente 700 quilos. Aqui eu não estou falando em gramas, estou falando quilos. E esse crocodilo, vamos dizer assim, era a região do Egito, no Nilo, nesse mesmo rio. Nesse mesmo rio onde estava quem? Moisés. Mas só sabe por que Leviatã, esses crocodilos não abocanharam Moisés? Porque a mão de Deus estava ali. Glória a Deus por isso. A mão do Senhor estava sobre aquele cesto. E nada aconteceu com Moisés. E também a presença de Miriam estava ali. Porque Deus abençoou Miriam. E também nós conhecemos a história. Que a criança é levada até à beira do Nilo, e ali nós sabemos que a filha de Faraó estava ali se banhando. Então a trajetória, e quando falo a trajetória, ali eu falo muito mais do que uma coincidência de percurso. Nós que somos filhos de Deus, nós não é uma questão de uma coincidência de percurso, não. Ali nós sabemos que a mão de Deus o colocou ali. Nós não somos meramente resultado conceptível de nossa mãe, de nosso pai, não. Nós somos o que? A glória de Deus se manifestando na nossa vida
desde o ventre da nossa mãe, como disse lá Davi, mesmo informe dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece, a mão de Deus está sobre nós. Então Moisés, quando foi ali na beira do rio, não foi uma coincidência, foi o que? O sobrenatural de Deus acontecendo. Miriam, observando, mesmo como disse, correndo risco de vida, ela não se importou, o cuidado dela com o irmão. E quando ela chega, ela observa que a filha de Faraó, com todo cuidado, pega aquela criança e se expressa, olha, de certa forma essa criança é hebreia, ela não é egípcia. Então se manifesta quem? Essa menina. Olha, mais uma vez, o cuidado de Miriam, o olhar de amor para com o seu irmão. E aqui, amados irmãos e irmãs, eu trago para nós como nós temos que ter o cuidado, um olhar diferenciado. Por quê? Porque Deus também, o Espírito Santo também trabalhou no coração da filha de Faraó. Porque porventura ela se identificou, a filha de Faraó se identificou Moisés como uma hebreia, ela de certa forma desrespeitou o próprio pai, mas não desrespeitou aquilo que foi colocado no coração dela. Creio eu que Deus também se manifestou na filha de Faraó, para que nada acontecesse com aquele menino. Então Miriam, mais uma vez, está presente e ela se manifesta dizendo, eu conheço, olha a estratégia de Miriam. Eu conheço a mãe dessa criança, eu conheço quem poderia amamentar essa criança. Então Miriam fala assim, então eu posso identificar uma pessoa, uma mulher que poderia amamentar essa criança. Obviamente no coração de Miriam saber, é minha mãe, é minha mãe. Então a filha de Faraó, ela aceita o conselho dessa menina. E o sétimo ponto, o sexto foi que Miriam, ela correu risco de vida, mas ela não se limitou-se nas consequências em ajudar o seu irmão. Mas no sétimo ponto, quero dizer aqui para os irmãos e irmãs, as atitudes plausíveis, abençoadas por Miriam. Eu vou trazer aqui 3 consequências maravilhosas que as atitudes de Miriam, e que também isso reflete os nossos dias de hoje. Primeiro, trouxe segurança para a família, porque Moisés voltou para casa e de certa forma trouxe segurança. Nada poderia acontecer na casa da criança onde Moisés estava. Isso foi um decreto pela boca da filha de Faraó. Então a atitude de Miriam trouxe que segurança. Miriam sai com desespero, mas ela volta com alegria. Então trouxe segurança, porque nada poderia acontecer na família de Miriam. Isso é a questão de segurança. É o que traz para nós quando nós estamos debaixo da graça e do poder de Deus. Segurança celestial. A Bíblia diz que os anjos, o Senhor dá ordem aos teus anjos para que não aconteça nada com o teu povo. Isso pelos olhos da fé. E nós cremos pelos olhos da fé que o Senhor tem nos colocado anjos para que nada venha nos acontecer. Segurança vinda do próprio Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui, amados irmãos e irmãs, pela atitude de Miriam, é a provisão. Ou seja, onde a criança estava, a filha de Faraó queria todo o cuidado, toda uma alimentação de qualidade. Olha, Miriam era escrava, e sendo escrava, sua família era escrava, então comia restos. Não era uma comida, vamos dizer assim, de qualidade, de nutrição, mas trouxe provisão. E quando nós estamos na direção de Deus, no poder de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, todo dia nós também temos provisão. Nada tem nos faltado. Aleluia. Não tem nos faltado o pão, o alimento físico, mas principalmente não nos tem nos faltado o pão que veio do céu, que é Cristo Jesus o Senhor. Principalmente o cenário que está em nossa volta por essa pandemia. Nada tem nos faltado. Pão físico que nutre o nosso corpo
E também nós temos estendido as nossas mãos àqueles que estão necessitados, mas todo dia, louvado seja Deus, de domingo a domingo, nós temos sido alimentados por essa provisão vinda do céu. Deus tem falado com o pastor, tem falado com os demais irmãos, as irmãs. Todo dia nós temos tido a nossa vida com essa provisão divina, chamado Cristo Jesus o Senhor, através da sua palavra e do seu poder. E a terceira consequência abençoada que veio através da vida de Miriam é o que? O reencontro. Aleluia! O reencontro da família. Moisés voltou para a família. Por causa de quê? Por causa de uma bênção da sua irmã. Deus tem usado essa menina poderosamente, porque não é somente uma criança, não é somente uma pré-juvenil, não. É a mão de Deus agindo sobre a vida de Miriam, para que venha o reencontro novamente da família. Quando ela saiu, estava triste porque o seu irmão não estava mais ali, Moisés não estava mais ali, mas houve um reencontro. E quando nós fazemos a vontade de Deus, independente da nossa idade, novamente, debaixo da unção da graça, existe a comunhão, existe o amor, existe o perdão, existe a graça, existe a salvação, existe a santificação no meu lar e no seu lar. Por quê? Porque estamos debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém. Eu disse 7 situações da menina. Eu não falei a questão adulta, da fase adulta de Miriam. Agora vamos sair do cenário, vamos sair da parte menina, da parte criança, da parte pré-juvenil. Agora nós vamos chegar na parte adulta de Miriam. E quando eu chego na parte adulta de Miriam, eu já estou vendo aqui Miriam com mais de 80 anos de idade, com seus cabelos grisalhos. Leni olhou assim para mim, mas é isso mesmo. Sabe por quê? Vamos fazer o cálculo. Se vocês não estão entendendo, vamos fazer o cálculo. Quando Moisés foi desmamado, entre 2 anos e meio a 3 anos, vamos colocar o número inteiro, 3 anos de idade, Moisés sai de sua casa. Leni, eu vou explicar. Pode deixar que eu vou explicar. Leni está assim, com aquele ponto de interrogação. Que isso, Alexandre? Eu estou explicando. Moisés sai aproximadamente, vamos dizer assim, 3 anos de idade. Sai de 3 anos de idade, vai para onde? Para o Egito. Para o Egito não, ele não sai do Egito, né? Vai para o palácio. E ali ele tem do bom do melhor. Tem todo o conforto, mas também tem uma estratégia de guerra. 40 anos ele fica ali. 40 anos. Ele não volta para sua casa não. 40 anos. Depois nós sabemos o que aconteceu com Moisés. O egípcio morre porque ele viu uma situação. Aí ele sai com 40 anos. Ele vai para onde? Midian. Uma região. E com quantos anos ele fica em Midian? Na casa de Jetro, seu sogro? 80 mais 40 anos. Então 40 mais 40 dá quanto? 80 anos. Obviamente eu não vou falar sobre Moisés hoje, né? Mas como para os irmãos entenderem o meu número, que eu falei que Miriam não era mais adolescente, já era uma senhora de idade. Então, se formos calcular que o chamado de Moisés foi com 80 anos de idade, então de 3 para 80, 77 anos, nos meus cálculos, Moisés retorna. E retorna como? Moisés não retorna mais como uma criança, muito mais do que uma criança. Moisés não retorna simplesmente como um homem formado, não. Moisés retorna como boca de Deus. 80 anos de idade, eu estou falando 80, cabelos grisalhos. 80 anos, então de 3 para 80 são 77 anos ausentes.
E se Miriam tinha aproximadamente de 9 a 8 anos, então faz os cálculos. Entre 86 a 91 anos estava Miriam. Entendeu agora os meus cálculos? Uma senhora de... Não entendeu não, Leninha? Mas era esse cálculo sim. Se Moisés tinha 3 anos e Miriam... Moisés tinha 3. Moisés quando nasceu, Arão tinha 3, Miriam entre 8 a 11 anos. Vamos colocar 10. Então é só vocês fazerem o cálculo. Agora, quando eu estou falando de Miriam adulta, uma senhora de cabelos grisalhos, não tinha mais, vamos dizer assim, aquela força, aquele vigor físico. Mas na nossa vida, na nossa caminhada, a gente tem que tomar cuidado pelos nossos tropeços. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque Miriam também tropeçou. Como eu disse, eu falei uma parte da vida de Miriam, agora é uma outra parte, que também reflete a nós, nos nossos tropeços, na nossa caminhada, porque nós não somos super-heróis que são fictícios. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso, nós tropeçamos. Mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós tropeçamos e pecamos pensamentos, por palavras, por atitudes. Agora eu vejo uma Miriam que tropeça, e eu vou provar nisso. 2 fatos que Miriam tropeça. Primeiro, numa questão de acepção de pessoas. Por que acepção de pessoas, irmão Alexandre? Porque quando Zípora, que era sua cunhada, ou seja, Zípora era esposa de Moisés, e quando Zípora falece, Moisés casa de novo. E a Bíblia relata não relata o nome da segunda cunhada de Miriam, mas fala uma região. Cusita era, para os nossos dias de hoje, era na Etíope. Obviamente, naquela região, os traços eram diferentes de uma hebreia. Porventura poderia ser uma pessoa negra, por causa da região. Então Miriam, ela ficou, vamos dizer assim, feito como uma acepção de pessoa, dizendo assim: como pode o nosso irmão Moisés casar com uma pessoa que não é do nosso povo? Então eu vejo assim um certo complexo de ela sendo uma hebreia e desmerecendo aquela mulher, a sua cunhada. Mas existe um outro ponto de Miriam, e quando eu falo Miriam, Arão estava junto também, tá? Mas como nós estamos falando sobre Miriam, eu vejo um outro ponto de tropeço dessa já senhora Miriam, de inveja. É verdade, inveja. Se vocês observarem lá em Números capítulo 12, a partir do capítulo 12, tanto Miriam quanto Arão dizem o seguinte: porventura Deus tem falado somente ao nosso irmão Moisés, na qual também ele não tem falado comigo, com Miriam, e também com você, Arão? Só que nada, irmãos e irmãs, fica encoberto diante dos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos está diante dos olhos de fogo de Jeová. Nada é encoberto. Porventura, muitas vezes fazemos coisas fora do alcance dos olhos de marido, de esposa, de filho, de pastor, de bispo, de irmãos e irmãs, mas nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Tudo é revelado. E a Bíblia fala lá no livro de Números, no capítulo 12, quando Miriam e também Arão tem essa atitude, o Senhor fala o seguinte: Moisés, Arão e Miriam, vem até a porta da tenda, e ali eu vou falar algo com vocês. E a Bíblia diz que os 3 foram lá na porta da tenda da congregação. E particularmente Deus fala o seguinte para Arão e para Miriam: chama eles particular, deixa Moisés de um lado e Miriam e Arão vão para outra parte.
E assim diz o Senhor para esses dois: porventura eu não levanto um profeta e eu me revelo a ele por visões? E não falo com ele também através de sonhos? Todavia, para com meu servo, olha só que Deus fala referente a Moisés e joga por terra a inveja. Porventura eu não falo com o meu servo, que é fiel totalmente na minha casa? Eu não falo com Moisés face a face, boca a boca? E a Bíblia nos relata de que quando Deus falou isso com Miriam e com Arão, a Bíblia diz que a fumaça, ou seja, a Shekinah, ou a presença de Deus sai. E quando sai aquela fumaça, que significa a presença de Deus, a glória de Deus sai, isso, houve-se uma consequência para Miriam. Aí os irmãos poderiam falar: mas por que não aconteceu com Arão? Isso é com Deus, pergunte para Deus. Eu estou falando que aconteceu com Miriam, porque nós estamos falando a esse respeito, com essa mulher. Então a Bíblia fala que quando Deus sai da presença, Arão, quando olha para Miriam estava mais branca do que a neve. Mas não é de unção de glória não, é de lepra. Olha o que a inveja faz. Como eu disse, nós temos que tomar muito cuidado pelas nossas atitudes. Miriam fica leprosa, amados irmãos e irmãs. Agora, vamos trazer isso para o século 21. Se acontecesse isso com Miriam nos nossos dias de hoje, sabe o que ia falar? Não sei se aconteceu naquela época, mas vou trazer para os dias de hoje. Ia dizer o seguinte: tá vendo lá? Era uma mulher de oração, agora está em enfermidade, está em pecado. Não era uma irmã de uma líder, está fora da presença. Vai morrer, vai para o inferno. É isso que no século 21 nós temos ouvido. Mas Deus joga isso por terra, porque os olhos dos homens é diferente dos olhos de Deus. O propósito do homem é diferente do propósito de Deus. A glória de Deus também se manifesta meio às turbulências e meio aos questionamentos. Sabe o que Deus fez na vida de Miriam? A Bíblia diz que por 7 dias ela tinha que ficar isolada. Porque o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, se porventura Miriam tivesse cuspido no rosto do seu pai Arão, ela não seria castigada num período de 7 dias? Depois vocês observam lá no livro de Números que o irmão Alexandre está falando. Porventura, Miriam vai ficar leprosa, vai ficar afastada da congregação no período de 7 dias. Deus não falou assim para Moisés, assim: Moisés, Miriam vai ficar afastada, vocês podem prosseguir para a terra prometida, ela que se vira, ela que vai morrer. Não foi isso que Deus falou. Porque Deus tem propósito. Mesmo que nós somos pecadores, Deus tem propósito para aqueles que são teus. E a Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, ninguém, absolutamente ninguém, colocou a sua trouxinha e seguiu a caminho, não. A Bíblia diz o seguinte: que enquanto Miriam não foi curada, eles não partiram para o propósito, para a viagem. E a Bíblia diz que quando Miriam foi curada, ela retorna para o acampamento. E quando ela retornou para o acampamento, novamente toda a congregação, todo o povo seguiu adiante. Mas sabe o que eu aprendo nisso? Mesmo que eu e você somos pecadores, não desistimos do irmão ou da irmã. Não podemos apontar o dedo e falar assim: você está em pecado, você não tem esperança, você está fora da presença de Deus. Não é isso que nós aprendemos na palavra. Existe um momento certo de nós prosseguimos fora do acampamento, seguimos no trajeto. Mas se porventura, se tiver gente, você observa que tem gente que não está ali no meio da sua comunidade de fé, espere, não deixe ela de lado. Da mesma forma que com os olhos de misericórdia do nosso Deus teve com Miriam, quantas Miriams estão aí? Sim, fez algo de errado, como eu e você fazemos algo de errado. Vai ter um momento da vida que essa Miriam, ela teve que ficar isolada, porque foi o tempo dela. Mas não é porque ela está fora da presença de Deus,
Não é que ela não merece a salvação, não. Ela precisa de mãos acolhedoras. Ela precisa de pessoas que amam, que oram e que estão junto. E que quando a lepra, ou seja, e aqui é muito mais do que uma lepra, é um processo que ela está passando. E quantos processos muitas vezes nós estamos passando? Pessoas que estão desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas machucadas e muitas vezes em depressão. Existe um momento dela estar isolado, mas também existe um momento de nós acolhermos e estendemos as nossas mãos e trazermos ela novamente para o acampamento. E esse acampamento se chama Corpo de Cristo. É isso que o Senhor faz conosco. E quando Miriam, eu vejo o semblante de alegria de Miriam. Quando Miriam retorna, amados irmãos e irmãs, agora eu vou chegar em Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 21. Agora que eu chego. Sabe por quê? Porque Miriam estava machucada. Mas Deus honra os seus. E quando Deus honra os seus, aqui eu aprendo com Miriam. Como? Através da vida dela, ela exalou adoração. Aleluia! Ela não ficou com essas marcas, o que por causa do seu pé, ela falou assim: nossa, eu pequei contra o Senhor, então eu não tenho mais. Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que ela prosseguiu, ela continuou, juntamente com a sua família, juntamente com os irmãos e irmãs na fé, ela prosseguiu com o objetivo. E a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor, glorificou, ou seja, ela fez da sua vida, caiu por terra a murmuração, caiu por terra a inveja, mas o Espírito Santo habitou no coração de Miriam e fez novamente uma vida dela adoradora, em espírito e verdade. Mas não parou somente aí. A Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, de que a Miriam disse assim, da mesma forma que eu estou pegando aqui os instrumentos, tocando e adorando, minhas irmãs, vocês também, eu não sei se vocês questionaram porque eu estava em pecado, não, isso não importa. A Bíblia não fala que Miriam chamou as outras mulheres, não. A Bíblia relata por causa da atitude de Miriam, de verdadeiramente adoradora, as outras mulheres. Olha que exemplo maravilhoso que Miriam deu aqui para as demais irmãs na fé. A Bíblia diz que as demais mulheres também pegaram os seus instrumentos e começaram o quê? A tocar os instrumentos, da mesma forma que a adoradora aqui, a nossa irmã Caroline, está adorando o Senhor com o instrumento, com o violão, e não somente tocavam, mas também haviam outros grupos de mulheres, o quê? Dançando o quê? Dançando na presença do Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, daquele que abriu o mar vermelho e as pessoas passaram, os seus pés ficaram totalmente secos, e lá do outro lado cantaram, adoraram o hino de vitória, não para os méritos de um povo hebreu, não, mas para a honra e glória do nosso Deus. Miriam, então, através da sua vida, fez com que, sendo uma vida adoradora, e as outras mulheres que estavam ao seu lado observaram assim: aquela mulher é verdadeiramente uma serva do Senhor. E aqui eu posso ver uma Miriam na vida da Leni, uma Miriam na vida da irmã Caroline, na vida dos demais. Eu não posso falar o Alexandre, né? Porque Alexandre é o nome. Então eu posso falar aqui da Leni, da Caroline, de quantas Miriams estão me vendo aqui, desde o seu processo de criança, desde o seu processo muitas vezes que tropeçou, mas aqui está de pé, porque a mão do Senhor os levantou e está aqui. Não assim, não é que vai terminar as circunstâncias, os problemas, a Índia vai continuar, mas nós temos o nosso Deus que está junto conosco. Ele não abre mão de mim, de você, meu amado, meu irmão e minha irmã. Mas para finalizar, o irmão Alexandre falou tudo isso, né? Mas Anrão que era o pai, Joquebede que era a mãe, a própria Miriam, Arão que era o irmão e Moisés que era o irmão, os 5. Uma família abençoada na presença do Senhor. Qual era o objetivo?
entrar em Canaã, mas nenhum dos 5 não puderam entrar, nem mesmo Moisés. Não estou desmerecendo aqui Miriam não, mas nem mesmo Moisés. E muitos podem dizer, por que não entrou? Agora vou trazer novamente para Miriam. Miriam não entrou na Canaã dessa terra, mas ainda ela está dormindo. E quando, aqui foi falado sobre trombeta, né? Mas quando a trombeta tocar e Miriam abrir os seus olhos, ela não vai estar naquela terra de Canaã não, mas na Canaã na qual eu e você vamos estar, na Canaã celestial, juntamente com os anjos, adorando, glorificando o mesmo Deus dos hebreus, mas também é o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está à destra do Pai, o mesmo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, usando, capacitando e orientando essa mesma Canaã celestial, que um dia no piscar e no fechar e no abrir dos olhos, nós estaremos lá adorando, cultuando, celebrando ao Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Quantas Miriãs estão chorando e nós precisamos de estender as nossas mãos. Mas também louvado seja Deus, quantas Miriãs estão aí vendo essa live, mulheres de Deus, abençoados e consagrados pelo Senhor, também homens de Deus, um Arão, vamos dizer assim, Arão da vida, Moisés da vida, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para a glória de Deus. Amém? Bem, vai ter só um momento de oração, agradecendo ao Senhor por a reflexão dessa palavra. Depois eu vou citar aqui alguns nomes dos irmãos e das irmãs que participaram dessa live. Pai Santo, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse momento tão eficaz. É muito mais do que um domingo é muito mais do que um sol radiante, é muito mais do que um amanhecer. Nós glorificamos o Senhor porque é a Tua palavra que nos renova as nossas forças, dia após dia. Graças rendemos a Ti, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo esse alimento poderoso que veio em conta do nosso coração. E como Miriam, Senhor, mesmo diante das adversidades, nós também possamos ser também como essa mulher de Deus, tendo o objetivo de adorar e cultuar e fazer da nossa vida verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Bem, vou falar aqui o nome de alguns irmãos e irmãs que participaram e estão participando dessa live. Se porventura o seu nome não estiver aqui é porque não apareceu, né, neste momento. E também agradecer ao Senhor pela vida daqueles que depois vão ver essa live. Nosso irmão Paulo Barbosa, Miriam Barbosa, Merielle, é isso? Merielle, Giovana, Pastor Erlon, Edilane, Poliana, Alba, Obdias, Filhinha, Glória, Valdiceia, Maria Luísa, Sônia Família, Fábio Tereza, Carmen, Rosângela, Hinaldo, Noel e Simone, Adriana, é Maria Luísa? Não, você colocou Maria Luísa. São duas Maria Luísa? São duas Maria Luísa. Amém. Vamos ter agora os momentos de oração. Os pedidos de oração pelo pai da nossa irmã Lucilene. Dona Maria. Aqui? A nossa vizinha aqui, Maria. Macoto. E também orar pelo José Carlos. Enfim, por todos. Oremos. Pai, mais uma vez nós elevemos os nossos pensamentos a Ti, Senhor. E em Teu nome, colocamos a vida aqui, Pai querido, do pai da nossa irmã Luciene, da Maria, do Macoto, do José Carlos. Outros pedidos, ó Pai, que aqui não foram citados e que se encontram no nosso coração, da nossa irmã Celi, do nosso irmão Estevam, aqueles que estão no grupo, ó Pai amado, grupo de risco, aqueles que estão nos hospitais, seja os enfermos, seja os profissionais, enfim, Senhor, cubra o Teu sangue com o Teu poder. Também a nossa economia,
aos empresários, aos desempregados, a liderança, Pai, aos governadores, aos cientistas, aqueles que se encontram nas ruas. Senhor, acampa os teus anjos ao redor, livra de todo o mal, repreenda o devorador, porque nós dependemos somente do único e verdadeiro Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Agora eu vou passar para o nosso irmão Alexandre. Amém? Graças a Deus. Aqui seu caderno, mami. Tenho certeza de que você foi abençoado. Tenho certeza que você aprendeu muito na live de hoje. O Senhor falou muito ao nosso coração e nos ensinou muito. Porque a escola dominical é espaço onde nós aprendemos, é espaço onde nós ouvimos a voz do Senhor e somos muitos abençoados. Que dádiva é poder aprender sobre a palavra do Senhor, né, meu irmão, minha irmã? Então, se você foi ensinado, se você foi abençoado, se Deus tocou o teu coração, compartilhe essa live e esteja abençoando mais pessoas. Amém? Nós lembramos que hoje à noite tem culto às 19 horas, diretamente lá da casa do nosso pastor. O pastor Hermes estará dirigindo o momento de culto logo mais à noite, estará nos abençoando também com uma palavra abençoada que o Senhor colocou no coração dele. Amém? Também quero lembrar que o vídeo preparado pelo Ministério Infantil já está no nosso Facebook. Então foi preparado com muito carinho e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração das nossas crianças. Então vá lá, vá aqui na nossa página no Facebook e esteja mostrando para sua criança e compartilhando para outras crianças que você conhece também. Amém? Nós lembramos que de segunda a sábado nós temos a live aqui às 20 horas. Lembrando que na terça-feira nós temos um momento de lives especiais que nós estamos chamando a série de lives sobre crescendo no discipulado. Tem sido uma bênção às terças-feiras e aos sábados. Ontem nós já tivemos mais uma vez, que é a nossa live, a série que nós chamamos de igreja missional, que é a nossa igreja envolvida na vida, na sociedade, uma igreja que é realmente a serviço do povo, que não se cala e que está realmente viva e ativa na vida da nossa sociedade que nós estamos agindo. Então, durante toda a semana nós temos lives e aos domingos também, às 9 da manhã na escola dominical e às 19 horas. Amém? Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua presença junto de nós, o seu carinho por estar junto de nós nesta manhã e contamos com a sua presença logo mais à noite, às 19 horas. Amém? Nós vamos estar cantando uma música para encerrar, que se chama Não Seremos Abalados, e logo depois estaremos encerrando a nossa live. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se querem contra nós, não seremos abalados.